Começa agora o Informe Aracaju. No informativo de hoje, vamos mostrar que o uso de máscara em crianças tem mudado a rotina dos pequenos e ainda a expectativa para Black Friday. A obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos também é exigida para crianças. Essa medida gera muitas dúvidas nos pais. Para esclarecer, conversamos com a pediatra Ana Jovina. Vamos conferir a reportagem de Daiane Santos. As máscaras se tornaram indispensáveis no nosso dia a dia para evitar a propagação do novo coronavírus. Seja elas de tecido ou descartáveis, são utilizadas por todos. Mas vale lembrar que crianças com menos de 2 anos ou recém-nascidos não podem fazer uso de máscaras. Para falar sobre isso, eu estou hoje com a pediatra Ana Barreto. Doutora, fala pra gente, por que bebês recém-nascidos e crianças com menos de 2 anos não podem fazer uso da máscara? Crianças menores de 2 anos e recém-nascidos, eles têm um risco maior de sufocamento com o uso das máscaras. Eles têm uma via aérea com calibre mais estreito e eles, em situações de emergência, eles não vão saber retirar a máscara com rapidez. Então, em menores de 2 anos, não se usa pelo risco maior de sufocamento. Como conseguimos proteger essas crianças, esses bebês que precisam sair de casa com os pais para vacina, dentre outras coisas? Isso, a gente só deve tirar nossas crianças em casa, principalmente os menores de 2 anos, se for uma situação de extrema necessidade. Então, o que é que a gente deve fazer? Manter o distanciamento, então, o acompanhante deve ir de máscara, procurar um ambiente que todas as outras pessoas estejam usando máscara, manter o distanciamento, evitar que as crianças toquem em superfícies, porque a contaminação se dá através da respiração, e toquem em superfícies contaminadas e levando a mãozinha ao rosto. Criança mexe em tudo, criança toca em tudo, então a gente tem que ter cuidado com as mãozinhas das crianças e estar sempre lavando a mão. Lavar a mão, evitar passar o álcool gel nas crianças menores de 2 anos. Procurar estar sempre lavando as mãos. E as mães que estão amamentando ou estão com sintomas gripais, como elas devem proceder? Toda pessoa com sintoma gripal deve procurar um posto de saúde, um consultório médico para fazer a testagem. A gente não pode baixar a guarda, a gente tem que continuar testando para que afaste da comunidade as pessoas sintomáticas. Então, se essa mãe está amamentando, ela não vai deixar de amamentar, ela vai continuar amamentando, mas sempre com a máscara, lavar as mãos antes de manusear a criança e dormir com a distância maior, deixar uns 2 metros da distância do berço para a cama da mãe, e se tiver alguém que ajude, que esse cuidador manuseie a criança em outras situações, mas vai amamentar sim, lavando a mão e colocando a máscara. E como devem trabalhar as cuidadoras, por exemplo, de crianças que todos os dias precisam retornar para casa e ter contato com outras pessoas? O ideal é que a gente não tivesse pessoas que não fossem do próprio convívio da gente vindo para a nossa casa. Mas os pais precisam trabalhar, as escolas estão fechadas, precisam ainda estar fechadas e a gente precisa do cuidador. Então, esse cuidador no transporte está sempre de máscara, evitar o máximo ficar tocando superfícies e quando chegar na casa do trabalho, trocar a roupa que veio da rua, vestir o uniforme do trabalho, lavar a mão e trabalhar sempre com a máscara, não tirar a máscara para nada. E quando chegar em casa também, quando voltar para casa, evitar aglomerações, quando precisar ir no supermercado, numa farmácia, procurar lugares com menos aglomerações, manter o distanciamento, uso da máscara e lavagem das mãos. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Daiana, foi um prazer. Daiana Santos para o Informe Aracaju. A Pfizer e sua parceira alemã BioNTech publicaram que sua vacina experimental contra a Covid-19 mostrou ser 90% eficaz na prevenção da doença. Elas são as primeiras farmacêuticas a anunciarem dados bem-sucedidos de um ensaio clínico em larga escala com a potência de vacina contra coronavírus. Se obtiver autorização, o número de doses da vacina será limitado inicialmente. Após meses de comércio fechado e com toda a dificuldade para a retomada das vendas, a Black Friday esse ano gerou ainda mais expectativas para o setor de vendas. Vamos saber mais detalhes na reportagem. A Black Friday sempre foi uma grande oportunidade para os varejistas venderem os seus produtos. Este ano eles encontram-se mais ansiosos em virtude do surto da Covid-19. Apesar do comércio já ter retomado as atividades, as vendas ainda continuam desaceleradas. Para falar sobre isso, eu estou hoje com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Breno Barreto. Presidente,
A Black Friday já é uma data que já está no calendário da economia de todos vocês. E qual é a expectativa para este ano? Bom, na verdade o Black Friday ainda é uma data para o Brasil recente, onde a gente copiou o modelo americano. Então, a data ela foi abrasileirada, esticando um pouco mais o período dela, que nos Estados Unidos é uma sexta-feira negra. Porém, o brasileiro, como muito criativo a gente estica para o final de semana. Então a expectativa, diante do último feriado, que foi dia 12 de outubro, Dia das Crianças, tivemos um crescimento significativo de até 7% em algumas atividades. Se esse crescimento perpetuar agora, desde o Black Friday para também o período natalino, ainda estimamos que esse percentual ele seja mantido. Qual é a estimativa de vendas comparada ao ano de 2019? É bom lembrar que o ano de 2019 nós não estávamos passando por uma pandemia. Então, diante da nova normalidade, esperamos que alguns segmentos ele tenha um crescimento, inclusive com a facilidade ou diversidade de vendas. Os catálogos hoje, eles tanto têm nas mídias sociais e que aceleram ou pode antecipar um pouco a venda. Então, de acordo com algumas atividades, isso pode facilitar. Porém, temos que entender que o público que tem um domínio das redes sociais e mídias, ela se restringe a um público mais jovens. Então, eu acredito que a presença para algumas atividades ainda seja essencial. Em virtude da Covid-19, muitas pessoas passaram a comprar online. Você acha que isso vai afetar as vendas presenciais? Sim, pode. Mas como bem eu falei, para alguns públicos, né, público, ele tenha que ter a presença física em algumas atividades. Então eu creio que deveremos ter realmente, perpetuar o modelo ainda de e-commerce ou qualquer outra modalidade de atendimento, dando como opção. Nós, infelizmente, na pandemia, era a única opção. Então eu acredito que diante desses normalidade, dessa volta à normalidade, sempre bom lembrar que o Covid ainda está aí, não existe ainda uma vacina e que os protocolos sanitários eles também têm que ser mantidos e os decretos ser respeitados. Então, diante dessa nova condição, nós temos realmente que seguir algumas orientações para que isso logo, logo tenha sido sanado. Quais são os setores beneficiados com a Black Friday? Olha, o Black Friday ele tem um público realmente bastante pontual, que eles restringem algumas atividades que ele dá um maior foco. Porque o Black Friday ele tenta lançar uma promoção que chame bastante atenção, que dê destaque para atrair o público à sua loja. Então, algumas atividades realmente, como eletrônicos, bebidas, ele tem um público que ele é escado, né? Ele está ali tentando ser atraído para que ele venha para dentro da loja e tenha o consumo de uma outra atividade no gancho da promoção. Então, essas atividades ela tem realmente um apelo maior. Sabemos que a retomada da economia também nos levou a adotar algumas medidas em virtude do surto da Covid-19. Além das que as pessoas já estão fazendo, existem outras que vocês vão adotar? Sim, com certeza. Os decretos e os protocolos de segurança sanitários, eles estão sendo atendidos. Lógico que para cada atividade ele tem um incremento ou um protocolo específico. Na parte de supermercado, a exemplo, temos um acrílico que ele faz essa proteção tanto para o caixa como para o consumidor. Então, algumas atividades realmente ele tem essa condição que ela foi exigida, imposta para seu atendimento. Então, para o Black Friday, realmente esse apelo ainda para quem tem a condição de uma loja virtual, de um e-commerce, isso realmente facilita para evitar o contato físico entre o consumidor e quem esteja sendo atendido. Muito obrigada pela sua participação. Olha, eu que agradeço sempre em levar informação para a sociedade e para a classe lojista. É sempre um prazer. Daiana Santos para o Informe Aracaju. A gente fica por aqui. Até mais!